Tá no ar mais um De Frente com a gente e hoje o nosso papo vai ser sobre segurança de voo e vida de comissário de bordo. E para isso a gente está com nossa convidada especial aqui, nossa amiga de outros lugares, comissária de longa data também, Cris. A Cris, ela fez parte de várias companhias aéreas, ela vai contar um pouquinho pra gente hoje. E o nosso tema central hoje é em comemoração ao Dia do Comissário de Bordo, que é comemorado no dia 31 de maio. Bem-vinda, Cris! Muito obrigada, é um prazer. Desde quando eu recebi esse convite, foi uma das coisas que eu tinha dentro de um projeto de vida, como experiência, participar de algo que fizesse uma homenagem à profissão que eu escolhi, de uma forma não direta, mas foi uma profissão que eu escolhi porque a intenção era viajar o mundo sem gastar nenhum tostão. Porém, foi muito mais que isso, né? Foi uma realização pessoal, uma abertura mental de conhecimento e de cultura que agregou muito na minha vida. Cris, fala um pouquinho de você. De onde você vem, como você entrou na aviação, como você conheceu esse mundo? Foi muito interessante. Eu estava formada em educação física, recém me formando. Meu pai tinha uma bomboniere no centro de Florianópolis e eu ainda fazia faculdade. Nos finais de semana eu trabalhava com meu pai. Num domingo, o hotel da Varig ficava ao lado dessa bomboniere que meu pai tinha. E apareceu 4 comissários no inverno, com sobretudo, com aquela educação, com aquela postura, eram comissários da Varig. E encantei-me já na hora. Sou filha de pai e mãe militares, então essa profissão, ela provém muito do militar. Sim. E para seguir hierarquia eu não teria dificuldade. Comecei essa conversa, na época não tinha meios de comunicação tão efetivo, foi em 1994, eu tinha 24 anos, e não tinha curso de comissário em Florianópolis. Então eu fiquei esperando durante 1 ano e meio essa escola, que foi a IWM, que foi para Florianópolis, e foi onde eu comecei a fazer o curso. E o curso, na época, foi vendido um telefone fixo que meu pai vendeu e me deu o dinheiro das ações, coloquei numa poupança e fiz ali tudo muito regradinho, muito certinho. E eu comecei minha carreira. Meus estudos foi bastante difícil, eu era atleta federada por Santa Catarina e eu tinha uma postura bastante atlética, surfista, atlética, e aí eu tive que me moldar, mas era o que eu queria, eu não tinha dúvida disso, que era o que eu queria, porque Florianópolis era muito pequena para mim, então eu queria sair. E aí eu fui pleiteando as vagas em São Paulo, saindo de Florianópolis para São Paulo de ônibus e entregando os currículos de porta em porta, impressos. E aí consegui uma entrevista, tive 3 negativas iniciais, mas eu falava, o não é para mim, né? O não é para mim porque ele me fez entender onde estavam meus pontos fracos para poder fazer essa melhoria, para seguir. E aí entrei na Rio Sul, minha casa-mãe, com 26 anos, que já era uma idade tardia para entrar. A maioria das companhias, Transbrasil e VASP na época, eles aceitavam até 24 anos. Então eu tinha alguns impedimentos, né? Que eram muito rígidos, por sinal, inclusive a parte de peso e altura, que tinha que ter 10 quilos a menos, que hoje isso não faz mais sentido, porque a gente modifica, mas é tudo uma postura que é envolvida dentro dessa profissão. Então, postura, conhecimento, fator humano, os treinamentos, as carteiras que você tira de habilitações para poder participar. E comecei a voar na Rio Sul, foi de um salário de professora de educação física de R$600 para
2000 e pouco, eu não sabia o que fazer com o dinheiro. E era muito bom, assim. Em um ano eu comprei um carro Que e eu maravilha. voei. E a parte técnica que me encantava, uniforme, A elegância. a elegância, a postura. Sempre muito bonitos, arrumados, maquiados. Nós tínhamos as mulheres curso de maquiadas. maquiagem, nós tínhamos curso... A gente só podia levar bolsa na Rio Sul do lado esquerdo, Esquerdo. o casaco do lado Pra cumprimentar esquerdo, com a mão direita. o porta-casaco, né, junto com a nossa mala, para cumprimentar com a mão direita. Com a mão direita. Sempre. Então, nós tínhamos aula de etiqueta, que para mim foi ótimo, porque eu andava 15 para as 2, comecei a andar direitinho, né? Hoje eu sou muito especialista nisso, sou extremamente vaidosa. Onde eu vou, eu me arrumo do mesmo jeito, porque 23 anos de profissão dentro da aviação, você não consegue ser uma pessoa diferente fora. Não muda de uma hora para outra. Então, muitas vezes eu fiquei esse tempo na gestão mãe fora, né, que foram 10 anos, mas dentro do sistema, porque daí eu fui trabalhar em solo, e depois fui ser instrutora de CRM, que é uma coisa que eu tenho paixão. Legal. Que é o gerenciamento de crise a bordo. Uhum. Então, essa parte técnica ela é muito envolvente para mim. E provenho de família de professores, eu acho que está no sangue. Então, eu comecei a desenvolver essa carreira dentro, voei 16 anos dentro da Varig Rio Sul. Tive uma pausa, justamente quando a empresa entrou em concordata. Foram todos os tripulantes migrando para outras companhias que estavam surgindo, inclusive a Gol, que é onde a maioria da minha família está, família Rio Sul, família Varig. E fui fazendo a gestão em solo. E aí, em 2018, eu resolvi voltar para o voo aos 48 anos. Foi uma das melhores coisas que eu podia ter feito, porque foi um desafio pessoal. Voltar para o voo com 48 anos, na Latam, com uma filha de 12 anos, pai também tripulante, e receber as asas da minha filha. Foi sensacional. Foi mais bonito do que o meu começo, para falar a verdade. Porque eu tinha maturidade para entender. É um recomeço, né? O que estava acontecendo. Então, todo o trabalho a bordo, a parte de segurança, a parte técnica, todo aquele meu perfil, as pessoas olhavam para mim, isso é um orgulho. Você foi comissária da Varig? E eu na Latam. E aquilo eu falava, fui. Eles conseguiam me identificar, me ver. Por causa da postura, a forma de entender, a forma de passar uma informação técnica com mais cuidado, ter aquela parte humana mais acolhedora. Cris, uma perguntinha polêmica aí pra você. Diga. A gente tem o comissário de voo, né? Comissário de bordo, sempre como uma figura de elegância, beleza, delicadeza, e esquece muitas vezes a principal responsabilidade desse comissário de bordo dentro do avião. Eu gostaria que você comentasse com a gente e passasse essa informação para o nosso público, né? Qual que é a principal responsabilidade de um comissário a bordo? A principal responsabilidade nossa, como comissários de voo, é manter a ordem, a segurança, o conforto dos passageiros a bordo. Isso é a principal função de um comissário, embora muitas vezes seja confundida. Nós temos um treinamento bastante minucioso, rígido, repetitivo, onde nós criamos proficiência para atuar em qualquer caso de emergência. Começa pelo embarque, onde nós nos tornamos bons observadores de pessoas suspeitas, e também manter uma habilidade muito grande por contingências, como mães com 2 crianças, questão de máscara, deixar a criança sozinha, averiguar cintos de segurança, bagagens em lugares inadequados, onde se aconteça uma evacuação de emergência,
não estar atrapalhando esse fluxo. Então, a principal função do comissário é fazer uma observação geral de todas as pessoas, os passageiros a bordo e possíveis riscos. Se alguém vem com intenção de fumar ou se passa com cheiro de cigarro, porque um incêndio a bordo é uma das mais graves e críticas a bordo. Sim. Então a gente já começa no embarque, aquele bom dia também tem uma varredura, né? A gente não está só observando se é bonito, ou se tem uma roupa bonita, uma moça, uma criança, e sim se todos os passageiros vão nos causar algum problema. Então a principal função é segurança, conforto desse passageiro, fazer demonstrações de equipamentos de segurança para que eles se familiarizem caso a gente necessite que aquele passageiro da saída abram as portas para nós também, como usar a máscara de oxigênio, que muitas mães com os filhos ou pessoas amadas que estão ao teu lado, quando dá uma despressurização, essa máscara cai, é primeiro em você e depois na outra pessoa. Isso é uma lição que eu levo para a vida. Não consegue ajudar o outro se você não estiver bem. Não estiver apta. Exatamente. É então, essa é a principal função de um comissário de voo. Os outros são amenities, né? São cortesias, né? São cortesias da companhia aérea, do próprio comissário mesmo, da função, do encantamento que o voo tem até hoje, né? Exato. E uma coisa que estava comentando até antes da gente começar a gravar é dessa fase mais dourada da aviação, né? Que você pegou lá um pouquinho antes de 2000, né? Quando a gente tinha esse glamour no voar, né? Você tinha um comissário preparado para te servir camarão a bordo, bebidas alcoólicas, ele é um especialista em vinhos, por exemplo, e oferecia para o cliente uma experiência única de voar, né? Hoje, isso caiu um pouco no esquecimento, mas quem vem de uma época de Varig, de VASP, de Transbrasil, de Panam, das internacionais... A gente fala ainda, né? Eu tenho o padrão Panam, porque o padrão de atendimento, a elegância, serviço de bordo, toda a etiqueta que nós tivemos com a Dona Pina, se alguém lembrar aí dela, ela faleceu infelizmente ano passado, mas ela foi uma percussora da nossa etiqueta, extremamente rígida, extremamente elegante e com uma questão assim muito forte em relação a gente saber se comunicar, que é uma das coisas que eu acho mais linda e hábil de um ser humano, é a comunicação. Assertividade, né? Você tá numa situação, por exemplo, você comentou de uma situação de emergência a bordo e você tem alguma falha de comunicação entre a cabine de comando e os comissários que estão na parte de trás, cuidando desses passageiros, ou tem algum tipo de situação que envolve algum passageiro que precisa de comunicação com a cabine de comando, você tendo ruídos na comunicação aí, você põe em risco o voo. Põe em risco o voo e coisas muito simples, é como pontuação quando você está escrevendo, pode mudar completamente o contexto. Vírgula e ponto. Exatamente. Então, houve inclusive uma situação muito engraçada. Eu trabalhava na Rio Sul, eu estava com 6 meses de companhia, eu era uma garota, né, de 26 anos, vindo de Florianópolis, começando a voar, e eu estava na galley traseira, porque quando você entra dentro do avião, a gente segue uma hierarquia de embarque. A mais antiga é a chefe de cabine, cuida da porta de embarque. A segunda mais antiga também fica lá na frente, dando assistência à cabine de comando. E as 2 mais novas vão para a galley, fazer o serviço um pouco mais braçal. E a galley, para quem não sabe, é a cozinha do avião. Tem cozinhas ótimas no MD-11, que parece uma cozinha mesmo. E aí os 2 passageiros se desentenderam lá atrás. E não, esse é meu assento, e chegou a rolar um tapa. Na hora de se comunicar na cabine, a outra colega
ligou para a cabine de comando e falou: o negócio tá pegando fogo aqui atrás. Nossa, uma expressão que é um risco. Aí o comandante, fogo, que intensidade, Galley. Paramos tudo. E o pegando fogo era a temperatura dos passageiros, né? Com brigas e discussões. O comandante, na época, saiu da cabine, foi até lá e era uma briga. Então a gente começou a... Por isso que eu sou apaixonada pelo CRM. CRM, para quem não sabe, é o gerenciamento de crise a bordo. Muito antigamente era Cockpit Resource Management, que é um gerenciamento só da cabine de comando. Logo em seguida passou a ser Crew, que chama toda a tripulação, incluindo os mecânicos de voo. Então a gente fazia um treinamento de comunicação assertiva, efetiva e imperativa, em situações que eram necessárias. E depois passou agora a ser corporate, né? Que todo mundo de solo, todas as equipes fazem, para ter uma comunicação sucinta, clara, objetiva, para demonstrar e não perder tempo, para solucionar alguma crise. Tirando essa situação de tá pegando fogo aqui atrás, você passou por alguma situação crítica a bordo que precisou de uma abertura de porta de emergência, ou que um passageiro tentou abrir a porta, igual mostra nos filmes? Algum tipo de situação crítica que você precisou usar seus conhecimentos desde o curso, do treinamento aí, e colocar isso em prática para conter um passageiro, para conter alguém desesperado ou não sei nem como é que é a palavra disso. A pessoa, quando a pessoa está em pânico, que a maioria das coisas que são usadas a nosso favor e contra a nosso favor, por quê? Porque o fator medo faz com que o passageiro se comporte. Então ele já tem um medo de voar. Porém, esse medo pode fazer com que aconteça uma situação a bordo, inclusive com um ator da Globo a bordo do meu avião. Nossa. E Pelé a bordo também, né? A executiva era um pouco mais à frente, esse outro ator estava um pouco mais para trás. Não preciso citar nomes, né? Que não vem ao caso. Mas ele estava com muito medo de voar. Logo em seguida, nós descobrimos que ele tomou 2 calmantes e uma dose de uísque. Ou seja, não fez efeito. Todos nós sabemos que uma dose no nível do mar equivale a 3 doses na pressurização. Todo mundo sabe, não, mas agora tá sabendo. Agora tá sabendo, tá vendo? Comunicação. Agora tá sabendo. Então, e ele ainda misturou com alguns calmantes. E ele começou a levantar na decolagem e falar que amava o Pelé. Pelé, eu te amo, Pelé, eu te amo. E eu tava sentada naquela porta, no meio da decolagem. A gente não levantou, porque a segurança do comissário em primeiro lugar. E seguimos todo esse treinamento. Mas logo em seguida a gente teve que contê-lo, né? Separamos ele dos demais passageiros. Ele é um cara querido, era um cara gente boa. E aí depois ele falou, não, eu me excedi, etc e tal. Mas a gente fez todo um protocolo que é, se você não se manter, se você não permanecer com a ordem aqui dentro, nós vamos te conter. Tem uma carta que você lê para passageiros indisciplinados. Você pode amarrar esse passageiro. Eu queria tem um cinto. Eu queria um dia poder pegar assim no meu Graph Maga lá e fazer uma contenção de passageiro indisciplinado em lugar confinado. Inclusive, eu fiz um treinamento em Florianópolis recentemente, em 2021, na academia dos Gracie. Olha que legal. De defesa feminina. Isso é muito bom. Na tripulação, quando eu fui para a Varig, eu fiquei um tempo na Rio Sul, que era uma tripulação 100% feminina. E depois, quando eu juntou as duas companhias, era uma tripulação mista. Mas eles entenderam que sempre tinha que ter um homem a bordo. Sempre. Continua essa regra. Porque às vezes você fala com o passageiro e ele não te respeita por você ser mulher. Aí, só uma figura masculina, ele já muda a postura. Infelizmente, tem pessoas que agem dessa forma e às vezes veem nós como mulheres como pessoas que não precisam de tanto
respeito no sentido quando nós estamos exigindo dele que ele siga as regras. Um comportamento mínimo. Um comportamento mínimo para que todos fiquem confortáveis, né? E você comentou agora há pouco a respeito de misturar medicamento, eu tava com medo, né, com bebida. Como é que age, como é que vocês, dentro de um avião, conseguem tranquilizar um passageiro que claramente está com medo, com crise de pânico, com tremedeira, suador, que começa a agarrar as pessoas do lado? Como é que funciona com essa situação? Essa situação, na minha opinião e para mim, não sei se para todos, mas nós temos um treinamento para isso, não é de fator humano nem psicológico. Não há um treinamento específico, isso vai muito de você. Nós somos seres humanos que gostamos muito de acolher e ajudar. Eu tenho um fator muito mais alto em relação a isso, e essa para mim é uma das minhas melhores habilidades. A comunicação e a parte lúdica, técnica, e olhando o macro para resolver o micro, que é um passageiro está em pânico. Uma vez aconteceu comigo, num Brasília, fazendo 7 pousos em Porto Alegre, na sua terrinha, que nós decolamos e fazíamos 7 pousos. A gente estava indo para Santa Maria e Santo Ângelo, e era um temporal, era filme de terror. O Embraer, ele voa, depende do tipo de aeronave, eles voam numa aerovia mais alta, média, mais baixa. Como era uma aeronave turbohélice, que era o Brasília, 30 passageiros, esse passageiro, ele estava sentado na primeira fila e eu estava aqui, uma comissária, somente eu. Eu que tinha que gerenciar. E eu adoro quando eu estou sozinha, porque meu avião, minhas regras, né? Dentro de um parâmetro permitido pela empresa. Sim. E a gente usa o fator humano maior. E ele começou a tremer, gritar e queria sair pela janela, levantava e turbulência e chuva batendo naquela hélice com a luz acendendo e aquela hélice parecia que a gente ia ser sugado para... Era filme de terror, de verdade. Nossa. O chacoalho que aquele avião tava. Mas eu estava sentada aqui, ele estava sentado um pouco mais à frente. Eu levantei e sentei do lado dele, agarrei na mão dele e comecei. Foi por medo de avião que eu segurei pela primeira vez a sua mão. E comecei a cantar essa música. E todos os passageiros começaram a cantar comigo. Eu sou desafinadíssima, tá, gente? Não sirvo você cantora. Mas serviu para acalmar uma pessoa em pânico. Era 45 minutos de voo só, era um espaço, decolava e pousava. Então a gente pegava muita chuva, justamente. Porque estava abaixo das nuvens, consequentemente, pega toda. Quanto mais alto, mais voa o cruzeiro, mais calmo, né? Voa na estratosfera, acima das nuvens. E ali a gente estava no meio do chacoalho. E eu falei, esse passageiro pode contaminar mais e eu vou ter que pegar ele e isolar ele para não contaminar o restante. Essa é uma técnica que a gente usa. E aí eu comecei a cantar com ele, perguntar, e ele foi, e eu segurei forte, assim, né? Que eu sou forte também, né? Eu segurei forte, comecei a cantar. Daqui a pouco os 5 mais para trás que escutaram, que tava uma barulheira, turbohélice, chuvarada batendo, né? E eu comecei a cantar, ele começou a cantar, daí ele foi. E fui, na hora do pouso, eu fui para o meu assento, porque eu tenho que cuidar das 2 portas, né, que é minha obrigação, e ele já pousou calmo no final. Tenho o telefone dele até hoje, tenho casa que ele tem no Uruguai, de casa de praia, para eu ir lá a hora que eu quiser. Fui na casa dele, tomei café. Então, assim, são coisas que para mim, aquilo foi uma realização para mim. Eu gosto de ter situações críticas para ver qual é a minha habilidade. E para se colocar em teste, né? A gente aprende muito. Eu estava comentando com a Cris antes, eu nunca exerci a profissão, mas sempre fui uma curiosa da aviação, a ponto de chegar a fazer um curso de comissária para conseguir entender um pouco melhor isso. Eu já tive sonho de voar, já quis voar também, mas depois que a gente entra num curso de comissário, o tanto de coisa que você aprende e agrega para o seu dia a dia
independente da função que você exerça, você consegue utilizar isso em inúmeras áreas da sua vida. É muito bacana. E realmente, quando você se coloca à prova, a gente aprende um monte de coisa de cartilha, né? Você lê e... My book. É my book, exatamente. Você aprende, mas você só sabe qual que é o seu limite quando você é colocado à prova e tem que lidar com aquela situação, porque não tem opção. É você e é você. Não é Isso um muito questionário. legal. Se o passageiro está em pânico, qual é a sua resposta? Você escreve. Não. Vivenciar é uma história. E na época, na Rio Sul, você tinha... A chefia te chamava, te reconhecia. Era uma coisa muito linda. Era família, né? Era uma família. Família. Isso é muito interessante, assim. E eu faço isso muitas vezes. Fiz isso muitas vezes. E, obviamente, você comentou, né, que você teve aí uma carreira durante um tempo, ficou afastada da aviação durante um tempo. Não, da aviação não. Eu fiquei da aviação não. Do voo. Do voo. Sistema dos ares. sempre. Dos ares. E eu tenho certeza que você, inclusive, enquanto estava em operação de solo, usou as técnicas de voo para conter algum passageiro, identificar passageiro de risco e ter esse filtro que você adquiriu enquanto estava operando em ar, né? Sim, por incrível que pareça, o pessoal de solo é importantíssimo. Sem dúvida. O filtro que é feito em solo agrega na nossa tranquilidade a bordo. O filtro de documentação, itens levados na bagagem, permitidos e proibidos. O que pode, o que não pode. Tipo de vazamento que a gente pode ter, carga perecível, que muitos passageiros querem levar um camarãozinho congelado. Aquilo é extremamente corrosivo para nossa... E a aeronave chega a ser afastada para ser feita a limpeza, vai para o check delta, por causa de crustáceos. Nossa. Então, nós temos que sempre identificar o que nós estamos transportando. Aquela malinha comum, né? A malinha simples. Não, eu tô levando só umas coisinhas que minha mãe mandou lá da minha terra, né? É bem isso. Teve uma curiosidade quando eu trabalhei em solo, que tinha um congresso da Risqué, esmaltes. Esmalte é um explosivo. Ele é um comburente. Então, um ou outro que você leva, ok, isoladamente. Você junta ele numa quantidade muito grande, e aí eles ganharam, as mocinhas ganharam várias caixas de esmalte, de tudo quanto é cor. Eu falei, isso é proibido levar a bordo. Isso aqui tem que ter despachado como carga, né, como bagagem de compartimento de carga, porque não pode ser levado em cima, né, como bagagem de mão. Então tem várias curiosidades e a gente aprendia muito em solo sobre artigos perigosos. Coisa que a gente dá uma pincelada no voo, porque a nossa função é outra. Né? Treinar sobrevivência mar, selva, pouso de emergência, pouso preparado, pouso não preparado. E o fogo, como eu estava dizendo, para mim é uma das questões mais críticas, porque ele se alastra muito rápido. Nós temos um treinamento minucioso de 4 comissários para combater um foco, porque esse foco, ele é um foco. Tudo começa com um pequeno foco. E ele tem vários combustíveis ali. Oxigênio, tecido, comburente, que é tudo favorável para que aquele fogo aumente rapidamente. O estofado do assento, a roupa do tudo. E principalmente o oxigênio dentro do avião. Sem dúvida nenhuma. Sem oxigênio não há fogo. Só que quando você está mesmo pressurizado sem oxigênio, você tem oxigênio dentro da aeronave. Tem dentro da aeronave. Porque você tem pessoas respirando oxigênio, consequentemente foco de incêndio. Ele se alastra muito rápido. É muito rápido. E aí nós botam aquela CAF maravilhosa, né? Aquela máscara, capuz anti-fumaça, luva de amianto, machadinha, as Kevlar. É um treinamento todos os anos, revalidação todos os anos, cheque da empresa, cheque ANAC, cheque da empresa, cheque ANAC. E a instrução que eu dava em escola me fazia estar sempre afiada para isso. Porque você está sempre rememorando e não deixa para estudar em cima da hora. Né? Por causa da demanda de trabalho, de vida pessoal. Você precisa saber daquilo, você
precisa ter aquela Você não pode reprovar. Não pode reprovar. Negativo. Exatamente. Ô Cris, conta pra gente, você começou contando antes a sua história e você fez um comentário dizendo que, não era o meu sonho voar, eu não tinha pensado nisso, até que aconteceu o fato de você identificar que você vê aqueles comissários da Varig ao lado do comércio do seu pai. O que fez você se interessar pela aviação? Foi só aquela simples passada que você teve de contato com os comissários? Não, aquilo foi meu padrinho. Seu virou padrinho. Meu padrinho, Ele é meu padrinho até hoje. E foi uma história muito interessante. Floripa, atleta, 16 anos como atleta, e eu olhava as Olimpíadas, apaixonada pelas Olimpíadas. E aqueles atletas brasileiros cantando o hino nacional. Eu queria sair para representar o meu país. Não tinha condições como atleta. Então eu queria estudar para ser diplomata. Eu queria fazer algo significativo, né? Participar de um Médicos Sem Fronteira, não sendo médica, mas sim sendo colaboradora disso. Trabalhos de assistência para países, ser uma representante do meu país. Eu tenho muito orgulho de ser brasileira, muito orgulho. Então, o que eu tinha que fazer? Algo para que eu pudesse sair. No estádio do Figueirense, em Florianópolis, eu fui ver no show do Skank. Olha que absurdo. Absurdo e engraçado, né? E ele canta a música Entrei de gaiato no navio, entrei. E ele começou, viajar o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão. É isso? Acendeu uma lâmpada. Como? Não tinha dinheiro para fazer um idioma. Venho de uma família muito rica, boa, de cultura, mas na época não tinha tantos proventos para poder me proporcionar algo do tipo. E também não tinha muita informação, a gente não tinha os recursos de informação eram mais limitados. Eu vivia na banca de revista. Eu era o tiozinho lá, já me via, o seu Antônio, qualquer revista nova aí, e eu lia muito. O meu inglês eu aprendi com aqueles cursinhos que vinha na banca de revista. Olha que legal. Eu botava lá no 3 em 1 do meu pai, botava pausa, ia cantando as músicas de inglês. Eu ia, assim, aprendi muita coisa que posteriormente eu tive que ajustar numa escola. Mas fui indo. Quando eu vi a tripulação, eu falei, opa, primeiro eu queria sair de Florianópolis. Eu achava ela provinciana, arcaica, atrasada. E eu matava muita aula para ir para a praia, para ir surfar. Eu fiquei no colégio, o meu último ano, federada, eu já estava federada por Santa Catarina, que eu fazia arremesso de peso de esqui dardo. Nossa. Tentava patrocínio por conta e aquilo não andava. Eu falei, eu vou sair daqui. Eu queria sair de Floripa e viajar. E falar idiomas. Achava lindo. Conhecer o mundo. Eu não tinha nem noção muito de mundo, mas eu tinha um atlas. 2 coisas que eu tinha na minha cabeceira, um atlas e um dicionário. Eu aprendia palavras aleatórias para colocar no meu vocabulário. Olha só. Então eu falava, nossa, esdrúxula. Eu achava, essa palavra eu vou encaixar em alguma coisa no meio de uma conversa com alguém da minha família. Quero ver a reação. Alemoa, aquariana. Então eu tinha fala para uma alemoa que ela não consegue ir, né? Nossa. Aí você meio que vai, é o combustível. E aí eu comecei a enriquecer o meu vocabulário e viajar naquele meu atlas. E aí eu conheci a tripulação, fiz contato por carta e telefone fixo. Ele começou a me falar tudo sobre a viagem, tudo que ele fazia, tudo como era. Fiquei amigas, fui para São Paulo, fiquei na casa deles, sabe? Era um casal. Eles casaram, tiveram trigêmeas. Muito legal o Wagner Leonardo. Foi comissário exemplar da Varig no 747. Aliás, tenho 12 aviões na minha carteira. Um orgulho enorme, só não tenho 747. E por último legal. Tive o Airbus, né? Eu falei, vou para a Latam porque eu quero ter mais esse Airbus aí.
que foi um desafio É grandíssimo. o 320, o Airbus 320. 19, 20 e 21. 21. Isso, não fui para 350 porque não foi bem na época da pandemia. E aí eu resolvi ser comissária de voo. Não sabia ao certo o que ia acontecer, mas Nem como você chegaria eu nisso. sempre gostei da carta da Imperatriz e do louco. O louco, ele parece que ele é louco. Não, ele só é complemento na carta para você ser ousada. Segue, só caminha, vai. Se você não der certo, você volta. Mas você tem que tentar. Sou muito otimista, né? Sou muito aventureira nesse sentido. Mas com muita responsabilidade, que é a imperatriz, né? Que é como eu me legal. sinto. E o louco, ele me dá essa ousadia para tentar e não ter medo. Se tá com medo, a gente vai ter. Vai com medo mesmo. Mas vai com medo. Vai com eu tive 3 negativas, né? Uma pela tatuagem que eu tinha na época. Na VASP, recebi um não, e eles davam feedback. Hoje é proibido. Hoje né? não dá mais. E era bom, era excelente, porque falou, tem Você tatuagem. sabia como você mudava. Eu tive uma negativa com a azul. Eu fiz seleção com a azul e eu nunca soube por quê. Eu acho que era por causa da altura. Porque eles buscavam pra... Eu não lembro qual que é o modelo do avião, mas era um avião pequeno. O um ATR. O ATR, o Embraer, não sei, mas é um avião pequeno. E eu só de altura tenho 1,80 m. A mais o salto de 5 centímetros era 1,85 m, era o limite máximo do teto do avião. Mas você é comissária de 747, entendeu? Você é comissária de jumbo, entendeu? Do Antonov. Do Antonov, entendeu? 380. Mas Então, era legal essa época em que você tinha um feedback, você sabia como você, o que você deveria melhorar, corrigir, para conseguir uma nova tentativa, para fazer uma nova tentativa, né? E você voltar com um pouquinho mais de... Na Rio Sul, eu tenho 1,71 m e meio. Na Rio Sul, quando eu fiz a entrevista, estava perfeito. Aí você vai lá fazer o ergométrico por último. Então, peso, é quase um peso balanceamento, né? Mas eu peso a altura e eu tenho 1,71 m. Eles queriam até 1,70 m. E aí eu dei uma encolhidinha assim no pescoço, né? Aí a moça assim, não precisa encolher não, eu vou te passar. Você pode ir. É que assim, eles tinham um limite de erro, né? E aí fui. Posteriormente fui para Brasília e a gente tinha o 737-500, onde a gente transportava a equipe de basquetebol. Eles tinham 18 centímetros. A gente entregava uma fita métrica. Então, assim, os jogadores de basquete cabiam todos dentro do avião. Que maravilha! Então, depois fui pro Boeing, que é o meu amorzinho. Eu gosto do Boeing também. Depois tive o desafio do Airbus, que ele é todo eletrônico, todo cheio de sinais sonoros. Do século XXI, né? Século XXI. E aí, a pessoa de 1970, ela tem que se acostumar com as evoluções, né? Mas é isso. Eu fui ser comissária para viajar o mundo, para ter cultura. Hoje eu tenho um conhecimento que nenhuma faculdade dá. Não, né? Porque a minha ousadia e responsabilidade ao mesmo tempo, e minha integridade, fez com que cada país que eu fosse, cada lugar que eu fosse, eu sempre tomava muito cuidado também, por ser mulher, como já aconteceu alguns episódios tristes, né? Tem comissária que se hospedava num hotel internacional, saía para passear, depois não sabia nem o nome do hotel que estava. Não conseguia voltar. Eu sempre fui muito técnica, sempre fui muito estudiosa. Então eu olhava, entrava num quarto. Hoje eu estou no 7º andar. Eu olhava para a porta, a saída, a escada tá para a direita ou para a esquerda. Eu falei, ok. Se tiver um incêndio direita aqui, para a eu sei esquerda, pra onde... evacuação de emergência, a escada é ali. Então eu sempre me ligava onde eu estava. E isso a gente faz dentro da aeronave, quando a gente voa mais de uma aeronave, mais de uma configuração, né? Tem aviões com 8 portas, tem avião com 4 portas e 2 janelas, tem avião só de uma porta e 2 portas e 2 janelas. Então, quando você está no pouso e na decolagem, você faz uma varredura, praticamente. Um pensamento dentro de uma parte técnica, momentos de 20 minutos, 20 segundos de silêncio. Eu estou
no Airbus 321, estou na porta 1 alfa. Se acontecer um pouso, é essa porta que eu tenho que abrir, qual voz de comando eu tenho que dar. Então você faz uma análise mental silenciosa para observar o momento de silêncio de um pouso e de uma decolagem. Porque nos momentos mais críticos são esses, e o pouso é o mais. É o mais. Então, a gente não conversa com o passageiro, a gente faz esse momento de análise mental e passa todos os procedimentos na cabeça e todas as vozes de comando que tem que dar em caso de emergência. Voltando a falar um pouquinho sobre essa parte de segurança de voo, né? Uma das coisas que as pessoas acabam questionando muito a gente, da agência, né? Ah, mas e se o avião cair? Ah, mas eu tenho medo. Nossa, vai que o avião caia. O nosso último acidente aéreo em voo comercial no Brasil foi em que ano? 2008 foi o último acidente aéreo que a gente teve em Congonhas, quando o avião da Latam varou a pista e invadiu ali a avenida. O posto de gasolina. Posto de gasolina, Então a gente não tem histórico no Brasil de grandes acidentes aéreos posteriores a esse. Em aviões comerciais, que é esse que a gente comercializa no Brasil, que tem comissário de bordo, que tem essa parte de segurança. E isso tudo é muito diferente de um voo particular. Os executivos que não passam por essa análise tão minuciosa que o aeroporto, que a base de solo, que o comissário faz para garantir a segurança do voo comercial. Onde a gente tem o quê? 70 pessoas, 80 pessoas, é um dos menores aviões hoje em circulação no Brasil. 50. O ATR. Que é a Passaredo que tem hoje esses aviões. O Embraer 120, que hoje não está mais em operação, ele operava com 30 passageiros. E vai o de 118, que é o Embraer 190, Gol, né? 190 da Azul. A da Azul. Tem o 192, que ele vai um pouquinho maior, vai para 118. E o Gol, que é 133. Corta isso. 133. Deu uma trava-língua. E você vê que são muitas vidas envolvidas, né? Num voo comercial. E, portanto, você precisa garantir a segurança de todas essas vidas. E exceto o passageiro, a gente tem uma equipe de tripulação, né? A gente tem o quê? 2 pilotos, piloto e copiloto, no mínimo dentro de uma aeronave. E hoje os voos comerciais operam com 4 comissários no mínimo. 4 comissários no mínimo, é 25% por porta. 25% por porta. Que nós operamos. E depende da tripulação. Tripulação simples, 2 pilotos, 4 comissários. Até 5 comissários no 21. Então, essa é uma tripulação simples. Existe a tripulação composta e a tripulação de revezamento. São os voos mais longos, que têm uma duração de 11, 12 horas. Transatlânticos, os intercontinentais, né? Isso, exatamente. E aí muda, é muito interessante ter falado nisso, porque tem as aeronaves maritimizadas. Então, o cheque dos equipamentos de segurança a bordo são diferentes daquelas que não são maritimizadas. Então, nós temos que ter bote, nós temos que ter corda, nós temos colete salva-vidas. Os coletes salva-vidas para todos. E aí não é assento que flutua. Não, os assentos flutuantes são dos voos normais. Terra, né? É o que a gente tem no Brasil hoje. Cris, tem mais alguma coisa que você queira complementar sobre a sua história na aviação? Algum caso estranho que você tenha vivendo alguma história engraçada, estranha que você tenha vivenciado e queira compartilhar com a gente? Olha, não sei se eu vou poder contar, e esse casal pode ser que me procure. Chegou um casal a bordo. Eu gosto muito de deixar as pessoas muito felizes, né? Dentro de um parâmetro de regra. E esse casal, ele chegou, estavam em lua de mel. E era um voo longo, era um voo para a Alemanha. Um voo noturno, tem cobertas, tem todo... E a gente faz um cheque noturno. E eles estavam empolgadíssimos, apaixonadíssimos. E eu adoro ver casal apaixonado. Pessoas apaixonadas por tudo que fazem. E aí ela foi no toalete, né?
E aí demorou, daqui a pouco ele foi e eu tava lá atrás, porque eu era um pouco mais nova daquele equipamento de voo internacional, que eu fazia Frankfurt e Alemanha, e Frankfurt e Amsterdã, desculpa. E aí eles falaram assim, ó, comissária, a gente tem um sonho. Aí eu falei, já rindo, né? Já rindo, porque eu, pra rir, não pago imposto. E aí, qual? A gente pode ir no toalete juntos? E aí eu olhei pra lá, olhei pra cá, não vou falar a companhia. Poder, não falarei pode. a companhia, mesmo porque não vem ao caso. E aí eu falei assim, vocês têm 5 minutos. Eu vou travar essa porta. Ai, que vergonha. E eu não quero saber do resto. 5 minutos em silêncio. Os dois entraram. E eu guardando aquela porta. Travei a porta por fora. Eu tava sozinha lá atrás, porque eles tinham ido alguns tripulantes lá pra frente. Eu fiquei cuidando da galera traseira. E eles ficaram exatamente 5 minutos, saíram bonitinhos, sentaram, sem barulho. E eu nada comentei. Plena. Eu não tenho timidez pra nada. Pra nada. E aí eles sentaram, a gente fez uma carta, o comandante fez um speech, bem-vindo aos noivos. Fui na cabine, comentei e tal. Não falei do promenor, né? Do detalhe, óbvio. Mas pensa a alegria, você realizou o meu sonho, o nosso sonho. Gente, tem 2 máscaras, então eu não infringi. Dentro do toalete há 2 máscaras, caso houvesse uma tripulação. Analisei a situação técnica, analisei a situação do fator humano e a pessoal. E o risco de alguém entrar ou precisar usar. Não, enfim. tem 2. Ah, então? Eu interditei um por fora. Né, que eu deixei esse casal feliz. Então, assim, essa é uma curiosidade. E tem de um gato no voo noturno. Era um voo para Rio Branco e 3 horas da manhã, miau, 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 gente. E não tinha sido comunicado que teria um embarque de um gato. Um pet a bordo. Ai, que legal. Né, que a gente recebe uma load ali, onde tem um informativo de um pet. Tinha lá, mas não foi comunicado para nós. E aí, acho que o embarque estava um pouquinho mais confuso com bagagens e já é checado em solo essa documentação desse petzinho, né? Uhum. E ele já tem um assento também pré-determinado. Então a gente não estava se preocupando muito com isso. Porém, esse gatinho rompeu o case e ficou passeando no avião. E miau, 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 gato preto. Um monte de gente dormindo. Meia luzinha pra gente fazer a ronda noturna. E miau, 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 miau. E falei, chefe, tem um gato a bordo. Falei, eu vi na 3 Alfa. Eu falei, não é esse não. Não é aquele moço bonito. Não é esse não, moço, não é esse não. Ele faz miau mesmo. E a gente começou a rir. E aí, eu falei, e agora? E eu peguei a lanterna, devagarzinho pra não acordar os passageiros. Fui procurando. Aonde que tá? Onde tá esse gato? Aí tinha uma moça acordada, eu falei, você escutou um barulho de um miadinho? Escutei. Você viu mais ou menos? Não. A gente começou a caçar esse gato sem muito alarde. Uhum. Daqui a pouco veio uma passageira, a gente sentou lá atrás, e o miau miau ainda. E a gente não achava esse gato nem por decreto. E aí veio uma passageira lá atrás com o gatinho no colo. Aí a gente pegou, e aí ficamos 5 minutos com o gato lá atrás dele fazendo carinhozinho, né? Tinha que fazer, né? Já estava tudo resolvido sobre o nosso serviço de bordo. E aí ficamos com o gatinho lá. Quando deu mais ou menos 1 hora antes do pouso, a gente serve o café. Então nós acendemos a luz, fizemos um speech de quem tinha perdido um gato. A dona do gato, tinha 2 gatos inclusive. A dona do gato olhou, mas de novo você mordeu? Era aquele de paninho molinho. Comeu, foi passear. E de boa, ela pegou o gatinho, botou lá dentro, ficou segurando e resolvido. Mas nós tiramos foto com o gato. Então são situações muito gostosas. Quando o voo é cruzeiro, monótono, eu falo, gente, não vai acontecer nada não para eu gerenciar, para eu dar
Porque eu acho que o maior perfil de um comissário de voo é esse jogo de cintura, querer resolver situações. Não queremos resolver situações críticas em excesso, mas isso traz bagagem pra gente, né? Então foi muito engraçada essa situação. Entre outras, né? Entre outras muito legais, assim. E se você está gostando desse papo com a Cris, já se inscreve, já curte nosso canal, deixa seu joinha e curte para a parte 2. Ai, Cris, muito obrigada por esse papo. A gente vai precisar marcar um segundo encontro, que ainda faltou um monte de assunto, mas desde já te agradeço e parabenizo você. Obrigada. Pelo Dia do Comissário. Obrigada. Tá chegando aí dia 31, né? Obrigada. Parabéns. E muito obrigado a você e a toda a equipe que a gente tem hoje no Brasil e que fazem esse serviço, fazem com que nós, passageiros, nos sintamos seguros enquanto estamos voando, que é fora do nosso cotidiano, do nosso habitat normal. Muito obrigada, Cris. Obrigada eu, é um prazer. Até breve. Até breve.